E aí aconteceu. Segunda-feira eu fui trabalhar. Mas depois eu continuo essa história, porque tem outra história aqui no meio dessa que se intercruza. É por isso que eu disse que é muita doideira pra uma semana. Agora eu vou falar da igreja. No meu ministério, eu já estava há quase 4 anos na liderança, cuidando de adolescentes. E foi um trabalho assim que eu estruturei do zero. Quando eu cheguei, não tinha quase nada na rede. Eu comecei do zero, criei um projeto, né, para que dessem continuidade depois. Preparei uma equipe. Eu vivi grandes momentos ali. Deus cuidou de tudo e me moldou também, porque às vezes a gente pensa que eu sou líder, eu sou isso, aquilo, eu sou aquilo e se acha tal, né? Mas Deus, ele nos põe em certos lugares, certas posições para nos tratar também, para nos amadurecer. E foi isso que aconteceu. Cuidei já praticamente 4 anos, mas eu já estava sentindo assim um desgaste. Eu achando que aquilo era desânimo, mas eu fui orar, pus-me a orar e perguntar de Deus, buscar direcionamento de Deus, se era pra eu sair ou não, porque eu sempre saí, mas Deus sempre me mandava continuar e eu continuava. E eu achava às vezes que era desânimo, mas estava orando. Mas eu estava sentindo que aquele ciclo estava fechando. Eu sempre conversava muito com uma irmã lá da igreja, a Lia. Um beijo. E ela me entendia muito, cara. E ela falava muita coisa, assim. Ela era muito usada por Deus na minha vida. Até hoje que ela morreu. E aí, eu sempre ia lá, a gente conversava muito. E ela falava, Vanessa, eu sinto que em breve tu vai embora, não sei. E eu sentia a mesma coisa quando eu pensava assim no futuro. É como se a minha linha do tempo ali tivesse acabado. Mas eu não sabia exatamente como que isso ia acontecer, quando. Tá vendo a questão do discernimento? Mas eu sentia, eu sabia. Era uma certeza, assim, tipo fé, né? A certeza das coisas que não se veem. Eu não tava vendo, mas eu tava sentindo como se Deus estivesse me preparando. E uma coisa que eu não contei também, quando eu voltei de viagem da Argentina, eu senti realmente que o meu lugar não era ali em Manaus, na minha cidade. Desde criança, desde adolescente, tive sonho de morar em outro lugar, em outro país e tal. E quando eu fui, eu tive, sim, a convicção certeira no meu coração de que era aquilo. E quando eu cheguei, eu tinha crises, eu ficava muito angustiada, porque eu estava ali. É como se eu tivesse... Eu tenho muitos negócios, né? Aqui não é meu lugar. E se aqui não é meu lugar, eu não quero estar aqui. É um negócio muito louco, gente. Aí eu estava sentindo já lá na rede que meu tempo estava acabando. E na igreja também, eu não sei, gente, explicar. É como se eu não estivesse mais muito ali. Eu tava pensando em mudar de ministério, abrindo aqui o coração, olha, porque eu não tava me vendo mais ali, eu tava sentindo assim no meu coração as coisas, mas eu não sou uma pessoa impulsiva, de sair na doida, assim, e eu estava orando, pedindo direcionamento de Deus. Eu lembro que, eu até falei isso lá na igreja, eu já tinha decidido entregar a rede, tipo assim, semana passada eu decidi entregar a rede, exemplo. E só que domingo foi dia 1º, não teve culto, e aí eu fiquei de entregar na terça-feira. Eu já ia pedir desligamento também do Ministério de Louvor. É como se aos poucos eu estivesse me desligando, sabe? Mas eu não sabia o que ia acontecer, eu não sabia qual seria o próximo passo. Deus estava assim, ó, pegando a minha mão e me levando, mas eu não sabia o que ia vir depois. Cara, foi um negócio muito louco, foi uma experiência muito doida, muito sobrenatural mesmo. Deus, ele começou a me direcionar, só que eu não sabia, tipo assim, hoje eu faço isso, mas eu não sei o que vai acontecer amanhã. E eu questionei a Deus, eu falei, Deus, tá, eu vou entregar a rede, eu vou sair do louvor, e o que eu vou fazer? Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito ativa, que eu não gosto de ficar parada. Deus, vai ficar no banco? E eu questionei a Deus, assim, mas eu tava ali, né, buscando o direcionamento dele todo o tempo, continuava a oração, continuava o propósito. Falando ainda da rede, eu comprei um livro, Porque Tarda o Pleno Avivamento, um livro muito bom, na internet, pra mim.
Eu ia comprar, e eu resolvi do nada, assim, de última hora, comprar pro líderes de célula e vice da rede de adolescentes. E aí quando chegou muito rápido, eu escrevi uma dedicatória para cada um. Isso antes de decidir que eu ia entregar a rede, né? Foi muito louco. E aí, voltando pro assunto do trabalho. Segunda-feira eu fui pro trabalho. E assim, cheguei ali, já senti o clima, né, e tal, e da minha falta no sábado. Logo fui chamada e a gerente disse, né, a gente vai te desligar, né, a gente precisou muito sábado. E como você falou, na sua área, e a gente não vai te prender. Se você conseguir algo melhor, que você se identifique, que você goste. Ela foi uma moça, ela foi uma pessoa muito boa. Ela me abençoou, assim, eu me senti ali abençoada, porque palavras têm poder e nós temos que aprender isso. Agradeci muito a oportunidade. E agora eu vou contar a última parte, que é o motivo de eu estar aqui. Lembra da minha amiga Gabi? Então, ela estava em Manaus e no domingo eu fui à casa dela e nós passamos o dia juntas. Não teve culto, né? Teve uma hora que eu perguntei assim dela, quando eu fui embora, eu falei, amiga, e aquela vaga? Que ela sempre falava, né? Ai, pode surgir uma vaga e tal, é um trabalho. E aquela vaga e tal, nada. Ela, a minha amiga disse que tinha surgido mesmo uma vaga lá. Vou perguntar dela. Tá bom. Eu cheguei em casa, ela pediu pra me mandar o currículo. Eu mandei. No dia seguinte, cheguei em casa, lá do trabalho, saí do trabalho, fui despedida. No mesmo dia, eu recebi a notícia que a mulher do trabalho pediu pra eu passar lá. Agora, em outra cidade, na outra semana, tinha uma entrevista de emprego. E assim, não era nada certo. Mas, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e das coisas que se esperam, né? Eu fui muito doida, todo mundo fala, menina, tu é doida, corajosa. Acho que vocês não conheciam esse lado meu. E foi isso que aconteceu, gente. Eu recebi uma proposta de emprego em outra cidade e eu soube segunda-feira. E era pra eu ir na outra segunda-feira. E foi por isso que a minha vida virou de ponta cabeça em uma semana. Eu tive uma semana pra arrumar tudo, pra comprar passagem, pra arrumar minhas coisas, pra principalmente se despedir do pessoal, porque até praticamente o horário de eu ir pro aeroporto, eu já tava me despedindo das pessoas e teve muita gente que não conseguiu se despedir de mim e teve gente que não sabia, que já soube quando eu tava aqui, porque como não era algo certo, eu não queria estar contando pra todo mundo. E esse também é assunto para outro vídeo, né? Que a gente não deve compartilhar tudo com todo mundo, principalmente quando as coisas ainda não aconteceram. E foi por isso que eu fiquei muito mais na minha e não contei as coisas, gente. Respeitem, tá? E tinha muita gente curiosa, né? Quando eu vim, mandando muita mensagem, perguntando as coisas. Mas essa foi a razão de eu não ter falado muito. Apesar de eu gostar de compartilhar as coisas aqui, porque Deus manda, né? Nas redes sociais, eu sou muito reservada e às vezes eu não gosto de falar nada. Eu falo assim para as pessoas que estão mais perto de mim, né? Mas foi uma surpresa mesmo para todo mundo. E, cara, foi muito louco, porque olhando hoje, Deus já estava preparando tudo. Deus estava me direcionando, eu tenho certeza, eu não sou aquela pessoa que espiritualiza tudo, diz que tudo é Deus, mas eu tenho certeza que foi dele, porque tudo assim se abriu, até a mala eu ganhei, gente, papai ia comprar mala, aí ele ganhou. Quando eu resolvi fazer aquele propósito, eu não imaginava que eu ia estar aqui no mês de janeiro, nunca que eu imaginava. Eu estava orando muito, pedindo para Deus, Senhor, se não for Praia Grande, se for São Paulo, se o Senhor quiser me levar para São Paulo, então, Senhor, me leva, mas me tira daqui, eu não aguento mais ficar aqui. Eu já estava me sentindo ali presa, sabe? Eu não sei explicar a sensação. Como eu falei, eu sou aventureira, eu gosto de viver coisas novas e eu já tava ali me sentindo muito na mesmice. Se os teus propósitos, a tua vontade for essa outra cidade, então me leva, Deus, sabe? E aí tá a importância a gente buscar a Deus, a gente orar, a gente pedir
direcionamento dele e buscar pela vontade dele, porque às vezes a gente quer uma coisa, mas Deus não quer. Ah, mas é bom, mas Deus ele tem planos maiores. Nós não sabemos os planos que Deus tem para nós. E aí, para finalizar, eu queria ler aqui com vocês Jeremias 29:11, que diz assim: Só eu conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Então, o Senhor tem planos para nós de paz, de prosperidade, de bênção, né? Ele é que sabe os pensamentos que tem para nós, os planos, e não é coisas ruins. Às vezes a gente só precisa crer, perseverar em oração, tomar posse e sabe, ir. Você precisa ter um plano, uma meta. Se você tem um sonho, continue sonhando e você uma hora vai realizar, né? E eu agradeço a Deus por tudo que tem acontecido. Hoje eu entendo muita coisa e eu agradeço a cada um de vocês também por se importarem, né? Da Andressa, não sei que tanto mistério com essa tua ida, mas é por isso, gente, é porque aconteceu muita coisa, nem eu ainda tinha conseguido entender tudo que aconteceu, mas eu tenho certeza de que Deus estava na frente e está na frente de todas as coisas, e esse é o segredo, é colocar o Senhor na frente dos nossos planos, porque os planos dele, aqui ó, como eu li, são pensamentos de paz. Amém? Então, até a próxima! No mês de dezembro, eu recebi uma palavra. E quando eu trabalhava lá no Templo Central da igreja, e era um pastor, eu já sabia que ele tinha aquele dom, porque ele sempre ele me dava alguma palavra assim, sobre algo que eu tava passando. E naquele dia eu atendi ele, e aí eu nem liguei, né, porque vai que ele não tem nada pra mim, vai que Deus não quer falar comigo por meio dele. Mas aí, quando eu terminei de atender ele me deu a palavra. E ele falou: ninguém sabe, né, como você se sente. Só Deus sabe o que tá passando aí dentro. Ele começou a falar um monte de coisa, só que tava tão barulhento, que eu não entendi tudo. Mas ele falou assim, no final: Deus vai te honrar. E não vai demorar, não. Ele falou assim, mano, é que nem quando um amigo fala: amigo, eu tenho uma coisa pra te contar, mas só amanhã. Eu falei: meu Deus, o que é? Deus, o que é? Mas quando tudo isso aconteceu, eu percebi, sabe, o cuidado de Deus, e que era exatamente isso. Então Deus, ele nos prepara pro que ele vai fazer, a gente só tem que estar com os nossos ouvidos atentos.